Fala pessoal, seja bem-vindo à Alga Talk. E o tema de hoje é empreendedorismo na era da comunicação digital. O meu nome é Nara Nunes e hoje eu estou com uma convidada muito especial, Nina Lima. Oi Nina, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar, eu quero que as pessoas saibam quem é a Nina Lima. Me conta um pouco da sua história, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite que está abençoando a minha vida. Eu espero aqui com a minha história também te abençoar, você que está nos escutando. A Nina Lima pastoreia a Igreja Nova Vida do Recreio, é mãe da Maria Eduarda, esposa do Antônio, empresária, CEO da Clínica Previmuno, que é uma empresa que tem 52 anos no mercado de vacinas. Hoje nós estamos entre as maiores empresas que realizam vacinação empresarial no Brasil. E a Nina Lima, o papel mais importante da Nina Lima é ser serva, é sentar à mesa com o Senhor e servir à mesa do Senhor. Amém. Nina, e conta um pouco de como que começou a sua jornada no empreendedorismo. Você sempre sonhou ser empreendedora? Ou foi uma coisa que acabou acontecendo? Você fez faculdade e foi seguindo por esse caminho? Ou realmente sempre teve no seu coração esse desejo de empreender? Eu creio que o empreendedorismo foi uma semente que Deus colocou no meu coração. Eu fui criada e tenho um propósito desde cedo de cuidar de pessoas, de vida. Independentemente, diante de ser convertida, Deus já tinha me criado e colocado essa semente no meu coração de cuidar do próximo. Então, minha primeira faculdade não poderia ser diferente. Eu fui para a área de saúde, eu sou uma enfermeira de formação, passei para a UFRJ com muita dificuldade, vindo de uma família extremamente necessitada, vamos dizer assim, né, que precisava de apoio. Fiz faculdade da UFRJ sem ter um livro, era explicadora depois que chegava da faculdade. E ali Deus foi semeando no meu coração tanto o empreender quanto também cuidar do outro. Então, logo depois que eu me formei, fui dar aula na universidade, formei em janeiro. Em abril eu já estava dando aula na universidade como professora substituta. Eu sempre tive a visão que nós não podemos ficar no nosso quadradinho. A gente sempre precisa estar olhando à frente. E Deus, ele nos fez para isso, para que a gente possa olhar à frente. E ali eu comecei, com muito pouco tempo de formada, a dar aula na universidade. Né? Uma pessoa que teve dificuldade para entrar na universidade, mas ao mesmo tempo, quando entrou, ficou de vez, né? A mão do Senhor sempre sobre nós. E ali eu passei a pensar muito no empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo vem do coração de Deus, porque nós precisamos cada vez mais, né, nos imaginar dentro do reino com um propósito. E o cristão, ele precisa ter esse propósito de vida, todos nós, independentemente do que estamos fazendo. E o empreendedorismo foi assim, acho que nasceu na minha veia mesmo. E logo depois eu abri uma empresa de home care, logo depois eu comprei a Previmuno, né? Só que é muito interessante que na época tudo isso aconteceu, eu ainda não era convertida no Senhor. Eu já tinha um coração, eu já tinha sido tocada por Deus. Eu achava que cuidar de pessoas era estar totalmente conectada com o Senhor, mas eu não conhecia verdadeiramente a palavra de Deus. E depois que eu conheci a palavra, vou contar só um pouquinho, porque depois tem mais. Depois que eu conheci a palavra, depois que eu conheci o Senhor, depois que eu me engajei na obra do Senhor, os meus negócios, eles frutificaram. Eu creio que existe uma grande diferença entre você ser rico e próspero. Antes de conhecer o Senhor, eu tinha uma empresa rica. Depois que eu conheci o Senhor, eu passei a ter uma empresa próspera. Então, o empreendedorismo, ele vem das pequenas coisas como das grandes coisas. Você não precisa ter uma mega empresa para você ser um empreendedor. O que você precisa ter é boa vontade e ter no coração algo que você queira fazer para abençoar outras pessoas e você fazer a diferença nesse mundo. Você comentou que existe uma Nina empresária antes da sua conversão e depois da sua conversão. E a gente estava conversando outro dia e você falou que tem uma pessoa que tem um papel muito importante na sua conversão. Me conta um pouco sobre isso. Como foi a sua conversão
E como que foi também essa transição da Nina empresária antes de se converter e depois de se converter? Muito interessante que eu vejo que, independentemente de eu ser convertido ou não, eu era coberta pela minha avó em oração. Ela era a minha intercessora. Como é importante você ter uma intercessora no seu caminho. E a minha avó, ela sempre orava, e eu creio nisso, que eu descobri depois na Bíblia dela, após o falecimento dela, ela sempre orava pela minha conversão. Ela sempre orava, não pela minha potência em relação ao empreendedorismo, vamos dizer assim, mas ela orava para que eu entendesse que o único caminho, o único que é verdadeiro, o único que nos leva a Deus se chama Jesus. E ela orava por mim. E um belo dia, eu me vi numa situação muito difícil da minha vida, grávida. A minha avó teve um AVC, ela ficou 2 anos na cama, e nesse período ela evangelizou meu irmão. E após o falecimento dela, ainda não conhecia Jesus na plenitude que hoje eu conheço, glória a Deus por isso. A sua presença é altamente vivente na minha vida. E ali eu fui organizar o quarto da minha avó após o falecimento dela. 2 anos ela numa cama, ainda com o propósito de evangelizar a família. E naquele dia, no quarto dela, organizando as coisas dela, eu achei 3 Bíblias. Uma Bíblia tinha a foto do meu irmão, a outra Bíblia tinha a foto de outro irmão e na outra Bíblia tinha a minha foto. Ali naquele lugar, eu tive encontro com Deus. Ali naquele lugar, eu comecei a entender o porquê da oração daquela mulher. Ali naquele lugar, eu comecei a entender a força daquela mulher. Porque independentemente dela já estar com o Senhor, ela estava ali em vida, com a sua presença ali naquelas Bíblias, sendo o canal da minha conversão. E ali eu chorei, ali eu me prostrei, ali eu conheci um Deus maravilhoso. E naquele dia mesmo eu quis já procurar uma igreja. E eu fui em várias igrejas, né, no meu bairro. E eu lembro como se fosse hoje, né? Que eu estava passando na rua com o meu cachorrinho, já tinha ido umas 2 igrejas, mas eu ainda não tinha encontrado aquele lugar, sabe? Eu fui, mas ainda não tinha sentido. E passando ali na igreja, eu olho para uma escada rolante. E olhei para a escada rolante, muito crítica, né? Porque depois, glória a Deus, Deus me transformou. Muito crítica. Eu olhei para aquela escada rolante e falei, nossa, essa igreja só deve roubar as pessoas, eu nem vou entrar aí. Porque tem até escada rolante. Só que o Senhor me tocou naquele momento. Na hora que eu estava atravessando a rua, eu escutei nitidamente no meu coração, vai em casa, troca de roupa e volta. E ali eu fui. Eu troquei de roupa, eu falei, será que eu tô louca? Eu tô escutando isso? Eu fui. E naquele momento eu já era uma empresária bem-sucedida. Eu tinha um casamento feliz, eu tinha uma filha, eu tinha uma família. Mas eu era incompleta como pessoa. Porque você pode ter tudo isso. Você pode ser rico em todas as suas áreas, mas se você não tiver a presença do Senhor, você é pobre, você não é próspero. Ali eu atravessei a rua, me arrumei, fui para a igreja, me escondi bem lá no finalzinho para ninguém me conhecer. Igreja Nova Vida. E ali eu fiquei escondidinha, pedindo para que ninguém fosse ali falar comigo. E eu lembro que era uma pregação sobre as águias. Aquele pastor, foi a única vez que ele foi na minha igreja. É um pastor convidado. E ali ele falou de uma águia que no momento, inclusive hoje eu estou escrevendo um livro, né? Que é Voando com as Águias para contar um pouquinho da minha história, do meu testemunho. Fala dessa mulher que veio de baixo e que o Senhor a levantou. E ali eu era aquela águia, sem pena, sem bico, totalmente achando que voava alto, mas na verdade era pobre da presença. Toda águia, quando chega uma etapa da sua vida, as penas ficam muito pesadas. Então ela procura um penhasco mais alto, ela fica naquele penhasco e ela arranca suas penas que já estão envelhecidas, ela arranca suas garras e ela arranca seu bico. Ali ela é transformada. E aí ela se transforma numa águia novamente, resplandecida, e ela continua voando alto. Uma águia hoje, nós sabemos que ela enxerga 80 vezes mais que um ser humano.
ela voa quilômetros, mas ela tem uma vulnerabilidade com o passar dos anos. Eu era aquela águia, sem bico, sem pena, sem nada. Eu era aquela águia e eu fui tocada por aquela palavra. Ali eu fui levada àquele altar, que eu digo que é meu lar espiritual, do meu amado pastor, meu bispo Martim Lutero Semblano, que é o dirigente. Ali eu levantei minha mão. Eu fui a única naquela noite, aquela pregação foi para mim, que entregou a vida a Jesus. Depois daquilo, eu entendi realmente o que é ser uma pessoa próspera na vida. Eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. E os meus negócios começaram a prosperar. Eu comecei a abençoar e ser duplamente honrada e abençoada. O meu casamento, que era um casamento feliz, foi ser um casamento no Senhor. Aí sim nós fomos entender o que é felicidade conjugal. A minha maternidade mudou. A minha forma de enxergar a minha família, meu pai, minha mãe, o mundo mudou. Ali eu me transformei naquela mulher, segundo o coração de Deus, que Ele já tinha sonhado desde o início, que Ele me colocou no ventre da minha mãe. Ali começou a minha trajetória. E ali começou a minha trajetória do empreendedorismo dentro do ser cristão, que é muito diferente do empreendedorismo sem ser um cristão. Você falou que houve uma mudança, né? Você era uma águia e hoje você é outra. A minha empresa, inclusive, se chama Águias Marketing também, porque eu tive essa revelação do Senhor que a gente tem que ter uma visão de águia, a gente tem que voar alto como uma águia. E é uma pregação, até mesmo baseada em Isaías, né, que você falou, que é muito forte. Como que foi essa sua transformação de mente? O que você acha que é o principal que a pessoa tem que mudar quando ela se converte para que ela consiga realmente ter uma revelação do Senhor para poder empreender? Porque, por exemplo, eu tinha um pensamento de que eu não poderia empreender porque isso era muito para mim, eu não ia conseguir, eu não ia dar conta, e se faltasse dinheiro, e se eu não conseguisse pagar as minhas contas. Mas Deus me trouxe uma revelação e através disso eu mudei. E você também comentou comigo que isso é uma realidade que a igreja precisa hoje, né? Ela precisa transformar a sua mente. Então, o que você tem a dizer sobre isso? São dois pilares como empreendedor hoje que você precisa ter. Primeiro pilar é você entender que ser rico não significa ser próspero. A prosperidade, ela acontece em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ser um empresário bem-sucedido, como eu era, e você não ser próspero. Prosperidade, ela perpassa pelas bênçãos do céu que você recebe. Hoje eu posso te dizer que eu sou próspera. Por quê? Porque eu tenho uma empresa totalmente no Senhor. A última que aceitou a Jesus, eu batizei em dezembro. Você imagina a maior alegria que é? Que a minha empresa é veículo de prosperidade espiritual para outra pessoa. Isso é ter sucesso. Ter sucesso não é ter a maior conta bancária. Ter sucesso é ter a presença de Deus na sua vida. Então hoje eu tenho uma igreja, uma casa, uma igreja também e uma empresa totalmente do Senhor. Todos os meus colaboradores são cristãos. Todos eles entendem a palavra de Deus. Todos eles oram, leem a palavra. E alguns deles, inclusive, frequentam a igreja a qual eu pastoreio no Recreio, a Nova Vida. Então, isso é ser próspero. Isso é uma mudança de mentalidade. Como acontece isso? Primeira coisa, você tem esse entendimento. Que ser rico não significa ser próspero. A segunda coisa é que nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Tem muitos cristãos que não associam e que gostam sempre de se colocar naquele posicionamento de que dinheiro é pecado. O que é pecado é você ser servo do dinheiro. O dinheiro pode ser bênção quando você utiliza para abençoar outras pessoas. O dinheiro pode ser algo que possa abençoar e, além disso, transformar a vida do outro. Então, hoje, a minha empresa, ela transforma vidas. Não só dentro dela, mas fora. Trabalhamos hoje com missão, trabalhamos hoje com ação social. Eu já trabalhava com ação social antes de eu conhecer a Jesus.
Mas antigamente eu fazia caridade, hoje eu faço evangelismo. Hoje eu utilizo os recursos que Deus me deu para abençoar a minha igreja, para abençoar os irmãos, para abençoar todas as pessoas que batam na minha porta e precisam de ajuda. Isso é ser próspero. Então, eu gostaria de dar aqui não só o meu testemunho, mas um conselho. Você que é cristão, leia Romanos 12. Precisamos transformar a nossa mente, transformar a nossa mentalidade como pessoas, como servos. Você precisa entender que Deus não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Então eu fui lá, eu não conhecia Jesus, mas eu era uma lutadora. Hoje eu conheço a Jesus. Hoje eu não sou só uma lutadora, eu sou uma lutadora do reino. E isso faz total diferença na minha vida espiritual, na vida das pessoas que estão à minha volta. Ser uma lutadora do reino, uma empreendedora do reino, te dá forças para você combater qualquer obstáculo. Não existe crise. Eu brinco que muitas pessoas, né, uma frase de um comunicador famoso até, que muitas pessoas diante da crise choram e outras vendem lenço de papel. E o meu lema é que muitas pessoas choram e eu oro aquele Deus maravilhoso. E aquele Deus maravilhoso nunca vai permitir que a minha empresa caia, independentemente da crise. Que os meus funcionários não sejam abençoados. Hoje eu nem gosto de falar funcionário, que é uma palavra que eu não gosto de utilizar. Os meus colaboradores, meus irmãos em Cristo que trabalham para nós. Então, que você seja um empreendedor, fora da curva. Nós precisamos sair dessa mesmice, nós precisamos sair do nosso quadradinho, da conformidade. Nós precisamos fazer algo mais, nós precisamos fazer diferença nesse mundo como cristão. Nós precisamos ser o quê? Honestos. Nós precisamos usar a palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta a ser pessoas melhores e fazermos isso na nossa casa e no nosso trabalho. E aonde for, você como empresário pode fazer diferença. Você precisa ser cristão fora da igreja. Você precisa ser cristão dentro do seu trabalho. Você precisa ser cristão dentro da sua casa, dentro da sua família e dentro do coração das pessoas. Amém. Você falou sobre ação social. Esse foi até um tema que a gente se identificou. Me conta um pouco sobre quais ações sociais você faz hoje. Eu sei que tem duas em especiais que você trabalha. E como que também as pessoas podem fazer para poder participar dessas ações sociais junto com você, se é aberta ao público ou não. A minha igreja foi uma escola para mim, sabe, Brina? Quando eu entrei, fome de Jesus. Eu sou louca por Jesus. Eu sou apaixonada por Deus. E ali, quando eu entrei na igreja, eu queria trabalhar. Porque o empresário, o que ele gosta de fazer? Um empresário real, que não procrastina. Ele gosta de trabalho. Ele gosta de arregaçar as mangas. Então, não ia ser diferente na minha igreja. Eu já entrei querendo fazer o quê? Trabalhar na área social, que é aquilo que eu sempre amei. Que eu fui tocada no ventre da minha mãe para fazer. E ali na igreja eu comecei no Pão, Ação e Salvação, que é um trabalho lindo da Nova Vida, que faz um trabalho de evangelismo focado na salvação do outro. E ali eu comecei como uma colaboradora, fiz escola de líderes, depois me tornei líder dessa ação social. Durante 10 anos fiquei à frente desse trabalho. Foi uma escola para mim, porque Deus nos prepara. Deus vai nos preparando, Deus vai nos moldando. Eu passei por um processo, né? Um processo de cura, um processo de transformação. E ainda passo. Glória a Deus por isso. Eu quero todo dia ser transformada, todo dia ser modificada para servir no reino da melhor forma possível. E ali na igreja, eu comecei esse trabalho de ação social. E depois de um tempo, eu fui mandada em missão para o Recreio, para pastorear o Recreio. E muito doeu meu coração, porque depois de um tempo eu tive que sair dessa função. Mas Deus é tão lindo que Ele falou comigo ao meu coração: o serviço social não acabou para você. Você tem uma empresa. Você está pastoreando uma igreja. Coloque no coração das suas ovelhas a ação social. Coloque no coração da sua empresa. Hoje nós, por exemplo, ações simples. Na recepção da minha igreja, se você da minha empresa, se você chegar lá, você tem um pote de bênção. As pessoas podem tirar um papelzinho, que é um versículo, uma ação simples, mas que é uma ação social.
porque ali você está colocando Cristo. Nós realizamos vários projetos sociais, nossa empresa, ela apoia. Nós fizemos agora na nossa Igreja Nova Vida, atendemos 558 atendimentos. Eu estava, a convite do meu bispo, à frente desse trabalho lindo. Então, a ação social, ela só se tornou direcionada depois que eu conheci a Jesus, né? E uma das coisas lindas que Deus colocou no meu coração são 2 projetos maravilhosos. Um é o Transformadas para Transbordar. É um projeto lindo para mulheres em vulnerabilidade. Uma vez por mês, na nossa Igreja Nova Vida do Recreio, nós recebemos de portas abertas qualquer mulher, da forma que ela esteja, quem ela seja, para receber uma orientação do alto e também uma ministração do alto, frente a vários pilares da vida, como o empreendedorismo, como a mudança de mentalidade, o crescimento espiritual, o cuidar do corpo. É um trabalho completo de transformação. Porque eu acredito que quando você é transformada, Deus ele faz o trabalho completo, concorda? Ele não transforma só uma área da sua vida. Ele transforma todos. Então, o projeto trabalha com mulheres em vulnerabilidade. Outro projeto que também eu estou muito envolvida intimamente é o Rede Empreendedora Gênia, que é um projeto lindíssimo, totalmente gratuito para as mulheres que querem empreender microatividades, levando conhecimento, levando cursos. É lindo esse projeto. Eu sou da diretoria também do Rede Gênia. Então, se você está me ouvindo hoje e quer participar, se você tem uma habilidade e quer participar da Rede Gênia, se você não sabe por onde começar, eu quero deixar meus contatos. Me liga. Um dia eu precisei ser orientada. Alguém segurou na minha mão. E essa é a nossa função no empreendedorismo. Essa mudança de mente. E um terceiro pilar, sabe, que eu esqueci de falar naquele momento, que a gente precisa muito, é se apoiar. Hoje, como igreja, não como bandeira, mas como igreja de Cristo, todas as igrejas precisam se apoiar. Então, nós precisamos ensinar que mas que nós precisamos também lutar para crescer intelectualmente, crescer em todas as áreas da nossa vida, crescer intelectualmente, fisicamente, no nosso emocional, na nossa família, na nossa igreja. Nós temos que ter propósito e identidade. O cristão precisa entender o seu propósito e a sua identidade. E eu coloco para você, nessa noite, qual é o seu propósito? Qual é a sua identidade como cristão? Um cristão medroso, que tem medo de empreender? Um cristão que usa uma capa de vitimização, que conta uma historinha para si mesmo? Não, isso não é para mim. Não, dinheiro não, dinheiro é pecado, né? Que coloca uma capinha, que conta a historinha, ou você é um cristão que vai lá e vai na luta, que não fica esperando as coisas caírem do céu. Vai cair do céu sim, a bênção do Senhor quando você levantar do sofá. Eu fiz isso na minha vida. Eu acho que é por isso que Deus teve misericórdia comigo. E Ele marcou um encontro naquele quarto. E além de tocar o meu coração, Ele tocou a minha vida. E você pode ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não seja um cristão morno. Não seja um cristão em cima do muro. Seja um cristão real. Seja um cristão que veja as redes sociais com uma lente diferente. Com uma lente que vai te ajudar. Com uma lente que vai te ajudar a você tocar o coração das pessoas com o seu negócio. Eu não aplico vacina. Eu aplico atendimento humanizado. Eu aplico amor nas pessoas. As pessoas entram na minha empresa, escutam louvores instrumentais. Não importa. Ali tem a atmosfera de Deus na minha empresa. E eu tenho certeza, sabe, Ná? Que é por isso que Deus me prospera cada ano. Em todas as áreas da minha vida. Porque eu não neguei o meu propósito. Eu não neguei a minha essência. Aquilo que Deus quis fazer na minha vida. E ainda estou sendo transformada. Para transbordar, por isso que o projeto tem esse nome, para transbordar mais ainda na vida de todos aqueles que tocarem e que passarem pelo meu caminho. Eu acho que é esse que é o propósito.
Nina, você falou sobre identidade e propósito. E eu sei que você tem uma história muito forte sobre como você realmente descobriu a sua identidade, que foi no Monte Sinai. Conta pra gente um pouco dessa história, por favor. Olha, Deus, ele é tão lindo que muitas pessoas acham que passar por deserto é ruim, sabe, Brina? Eu passei por vários desertos na minha vida. Hoje eu passo por desertos dando glória a Deus com uma outra ótica, entendendo que o deserto, ele nos coloca num posicionamento de alerta, entendendo que uma tempestade te coloca num posicionamento de guerra. E foi muito interessante que eu ainda não tinha ido em missão para pastorear o Recreio. E na pandemia eu recebi um prognóstico muito difícil, que possivelmente eu estaria com câncer de pulmão. Eu sempre tive um sonho de ter mais de um filho. Isso é uma outra história linda, né? E eu fui fazer um exame de ressonância na pelve. E fazendo aquele exame, foi exatamente na semana que fechou tudo por causa da pandemia. E fazendo aquele exame, daqui a pouco eu recebi uma ligação. E a pessoa fala assim, do laboratório, nós precisamos falar com a sua médica. Porque a senhora vai precisar fazer... Na verdade, a senhora tem uma indicação de fazer um exame a nível pulmonar. E aí eu me identifiquei, falei que eu era um profissional da área de saúde há muitos anos, que ele poderia falar comigo. Aí a pessoa me falou, não, é porque na base do seu pulmão, na hora que nós quando nós realizamos o seu exame, apareceram uns pontinhos. Então, a senhora é interessante. Então, eu liguei para minha médica. E imediatamente ela falou assim, de uma forma muito crua e direta comigo, sabe? E muito dolorosa, tanto que eu nunca mais fui no consultório. E eu liguei para ela e falei... E ela falou assim, você sabe que é câncer, né? Ali eu já era do Senhor, foi na pandemia. Ali eu já era uma serva fiel. Eu já tinha entendido o que o Senhor queria comigo. E ali eu fui para o quarto, claro, como qualquer outra pessoa, humana. Chorei, orei. Mas quando eu levantei, o Senhor já tinha me dado uma nova mentalidade sobre aquilo. Eu já procurei, vou resolver. Porque a gente tem que ser um cristão assim, proativo. Vou resolver essa situação. E ali, mesmo com quase tudo fechado, por causa da pandemia, achei um médico que me atendeu pelo meu plano. Fui lá, todo encapuzado, face shield, máscara. E eu fui muito tranquila, marido chorando, família chorando. E eu cheguei lá e ele falou assim para mim, você crê em Deus? Você crê em Deus? Falei, creio. Não, desculpa, ele falou assim, você crê em mim, que eu vou falar para você? Aí eu falei dentro de mim, eu creio em Deus. E ele falou, olha, você não vai fazer biópsia que está na pandemia, mas nenhum desses tumores, para mim não é tumor, você é um vestígio das pneumonias que você já teve. Vai para casa, se isso aumentar daqui a um mês, a gente vai fazer a biópsia. Imagina, daqui a um mês, o quadro poderia ter sido agravado. Mas eu fui para casa e ali teve uma mudança de chave na minha mente. Eu entendi que eu cuidava de todos, como empresária, como mulher, como mãe, mas eu não cuidava de mim. E Deus estava me cobrando aquele posicionamento diferente. E ali na pandemia, onde todo mundo estava enclausurado, eu emagreci 12 quilos e comecei a cuidar da minha vida, fazer exercício físico. Mudei totalmente a minha mente em relação, porque eu sou templo do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. E quando acabou a pandemia, eu falei, agora eu vou viajar, porque eu trabalhava muito. E eu falei para minha filha assim, filha, eu quero que você coloque aqui os lugares que você quer conhecer no mundo. E a gente vai fazendo aos pouquinhos. E ela colocou vários lugares de vários países. E eu virei para o meu marido e falei, nós não vamos só não, nós vamos em todos. E ali nós fizemos uma peregrinação em família, quase 3 meses viajando. Foi lindo. E o último lugar foi o Egito. Eu sei que Deus não me levou naquela viagem só para que eu aproveitasse. Deus me levou naquela viagem porque Ele queria me dar um propósito diferente para a minha vida. Quando eu cheguei no Egito, e essa história é muito linda, foi o último país que eu visitei. Nós visitamos 12 países. E ali no Egito, nós ficamos aguardando, porque o Egito, o que acontece? É muito calor de dia, mas é muito frio à noite. A gente foi num período meio que de inverno, vamos dizer assim, e o cume do Monte Sinai, ele fica totalmente congelado.
E eu estou escrevendo um livro sobre isso, que chama Os 7 Passos para Falar com Deus, que é a minha peregrinação no Monte Sinai. Ali, eu esperando, nós ficamos numa cidade do lado chamada Sharm el-Sheikh, para que o cume fosse aberto e eu pudesse fazer a peregrinação. Era meu sonho subir. Deus me trouxe para aquele lugar. E ali, nada do monte ser aberto para que eu pudesse fazer a peregrinação. Nada. E ali eu entendi a espera. É o primeiro passo para falar com Deus. É no tempo dele. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, que é no tempo de Deus. É no tempo dele que você vai. É no tempo dele. Você precisa passar por um processo. Tem muitos cristãos que não querem passar pelo processo. Tem muitos cristãos que querem pegar atalho quando eles entram numa turbulência, num deserto. Tem muito cristão que quer pegar um bote, mas não quer enfrentar a tempestade. E ali Deus me ensinou a primeira coisa. O esperar. É o primeiro passo. E ali eu fiquei esperando aquele monte ser aberto. E o meu marido muito triste, porque ele sabia que eu queria fazer a peregrinação, ele falou assim para mim: meu amor, não fica triste não. Nós vamos voltar para o Brasil, mas o dia que você quiser voltar, a gente volta. E ali, meu marido e minha filha saíram do quarto, eu falei, vamos na frente tomar café. Eu me ajoelhei, falei com o Senhor, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, não foi à toa. Tem um propósito nisso. Me fala o que tu queres. Se for para eu ir naquele cume, se for para eu caminhar, que o Senhor abra. E descansei no Senhor. Durante o dia, o meu telefone toca, né? Olha como Deus é lindo. E aí, um telefone. Olha, nós vamos mandar um carro hoje à noite para te levar. Nós conseguimos uma liberação para você subir o Monte Sinai. Mas não está aberto totalmente. Nós conseguimos uma liberação para a senhora ir. 9h da noite nós estamos passando aí, porque a viagem é longa, de Sharm el-Sheikh. E aí eu fui. Chegando, quando eu desliguei o telefone, eu fui olhar a data. Sabe que data era? Dia 4 de janeiro. Sabe que dia era esse? O dia que a minha avó faria 100 anos de vida, aquela intercessora da minha vida. E foi tão lindo, porque Deus marcou aquele dia para que eu subisse aquele monte. Não foi qualquer dia. Deus não faz qualquer coisa na sua vida. Deus, ele não te prepara para qualquer coisa. Deus te prepara para voos maiores. Deus te prepara para situações maiores. Deus te prepara para voos que você não consegue imaginar. E ali eu fui simplesmente para fazer uma peregrinação, para orar lá em cima do monte. Mas foi a maior experiência como ser humano da minha vida. Tanto que vai ser lançado o livro. E pela água, se Deus quiser. E ali eu entrei dentro do carro. No Egito não tem sinal. É uma correria. Sentou eu, meu marido e minha filha atrás e corre, corre, corre. E eu, meu Deus, eu entrei nesse carro. O Senhor me trouxe até aqui, eu não vou morrer hoje. E ali eu fui para aquele monte. Segundo passo que Deus me ensinou, vencer o medo. Medo naquela trajetória complicada, num país que ninguém falava minha língua, com um guia que não falava pouquíssimo inglês. Mas eu fui. Cheguei no monte, olhei, achei que era o Monte Sinai. E não era. Cheguei lá e o rapaz falou assim, olha, vai vir agora um beduíno, que você só sobe com beduíno. Chegou o beduíno com 3 lanterninhas. Me deu uma para o meu marido e uma para minha filha. E não pegou nenhuma lanterninha para ele. Eu já achei aquilo estranho. E foi seguindo o monte. Começou a ficar um breu. Louco. E eu vi que tinha 2 beduínos que estavam indo com 2 camelos. E eles subiam com 2 camelos, eu não entendi. E daqui a pouco eles começaram. Sobe no camelo a senhora e a sua filha, porque vocês não vão conseguir chegar lá. Tem um local que ainda são 1000 degraus. Sobe no camelo. Sobe no camelo. E aquilo começou a me incomodar. Porque sabe o mal te falando sempre? Você não vai conseguir. E é isso que o empreendedor precisa criar. Um hábito de ter Deus no seu coração. Porque vozes vão falar. Você não pode. Você não consegue. Você não tem direito.
Vozes que falaram para você na sua infância. Vozes que te limitaram. E é exatamente isso que aconteceu. Eu parei a caravana, juntei os beduínos e falei para eles, olha, eu posso ir me arrastando como uma cobra, mas eu vou chegar lá naquele monte, porque o meu propósito é um propósito muito maior de chegar no monte. E ali, um beduíno foi embora, um só, o outro ficou. Eles falaram que respeitavam a minha condição espiritual que eu estava ali. Eu continuei a peregrinação e, para encurtar, minha filha ficou um pouquinho cansada e eu e meu marido olhando e ela ofegante, porque você não enxerga nada, você só enxerga a luzinha. É assim, bem difícil, frio, tinha neve no monte, gelado. Eu tenho até as fotos, né? Depois, se você quiser colocar as fotos no canal. E ali, Deus foi me tratando, e eu não vou contar os outros passos até chegar lá, mas num belo momento, quando chegou na hora, a gente falou para nossa filha, sobe no camelo, ela subiu. Quando chegou na hora dos 1000 degraus, eu virei para o beduíno e falei, falta muito? E ele não tinha falado dos degraus, ele só tinha falado lá atrás, eu nem sabia que estava chegando. Ele falou, olha, falta 1000 degraus. Agora é o momento mais difícil, seu marido vai atrás, porque ele é grande. Porque se ele escorregar, ele mata você, eu, sua filha, todo mundo. E eu vou segurar sua mão e o beduíno que está com a sua filha, a mão dela. Ali eu subi. Só que começou a dor nos meus pés. Começou um confronto interno muito difícil. Aqueles degraus foram muito difíceis para mim. Chegou um momento da caminhada que eu não conseguia mais sentir meus pés congelados. E eu chorava no escuro, e talvez se meu marido escutasse eu chorando no escuro, ele ia falar, para, e nós vamos voltar. Ali aquele beduíno, ele me colocou numa frechinha na montanha com a minha filha me abraçou, e ela não viu que eu estava chorando, porque era muito breu, mas ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio nisso, porque ela é abençoada. E ela falou assim para mim, mãe, você vai conseguir, nós vamos conseguir em família. Ali o Senhor me levou. Eu não lembro mais de como eu cheguei naquele cume. Eu só me lembro sentada e os beduínos tinham levado uns cobertores. Eu me vi sentada, chorando, meu marido orando, minha filha orando, eu orando. E ali eu entendi o propósito que Deus me levou lá. Ele mudou a fase da minha vida. Quando eu voltei do Brasil, eu fui convidada para pastorear a igreja Nova Vida do Recreio. Deus me preparou naquele cume. Deus me preparou a nível espiritual. Deus me preparou para voos mais altos na minha empresa. Hoje nós vacinamos norte ao sul do país. Deus me preparou como mãe. Deus não me deu outro filho. Mas Ele falou para mim, eu te dei uma filha linda, única, e te dei tantos filhos espirituais. E ali aquela dor de não ter sido mãe novamente foi totalmente saciada pelo Senhor. Naquele cume, eu entendi o meu propósito de vida. Impactar vidas de outras mulheres com a minha história, com a minha pequena história. Impactar vidas de empreendedoras. Impactar vidas de pessoas que estão sem esperança. Impactar famílias. Impactar crianças. Com a presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha mente, sobre a minha cabeça. Me diminuindo para que Ele possa crescer. E encontrar o teu coração aonde eu te encontrar, aonde nós nos encontrarmos, como foi o nosso encontro quando a gente se conheceu. Nina, a gente está chegando ao fim, mas todo convidado a gente dá uma lembrancinha e a gente preparou uma lembrancinha para você. Mas antes de finalizar, eu queria que você desse um conselho para quem tem o sonho de empreender. Primeiro conselho que eu te dou: busque ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas, totalmente acrescentadas. Utilize a palavra de Deus como arma e estratégia para o seu crescimento, tanto espiritual quanto intelectual. A palavra de Deus. Aqui eu poderia citar inúmeros versículos que falam
sobre empreendedorismo, sobre atitude, sobre amor ao próximo, sobre abençoar para ser abençoado. Segundo conselho, seja um homem e uma mulher de acordo com o coração do Senhor. Não venda a sua salvação por nada. Não tenha uma empresa que tenha nada de errado. Não tenha um negócio que não seja de acordo com os preceitos do Senhor. Terceiro conselho, seja sempre humilde em tudo que você fizer, porque o Senhor, Ele abomina o soberbo. Não deixe se elevar quando o Senhor for te colocando em planos maiores. Lembre-se, você é pequeno, mas aquele que vive em você é que é grande. E Ele vai te fazer grande, sabe por quê? Porque Ele ama abençoar. Em quarto local, transforme a sua mente, para que assim você possa transbordar na vida das pessoas. E quinto conselho que eu quero te dar é que o que vai, na verdade é uma pergunta, o que vale sermos cheios se não transbordamos na vida do outro? Transborde, transforme e transborde. Ao transbordar, a palavra de Deus diz que aquele que honra o Senhor, também com seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, que vem antes de tudo, o Senhor, Ele abençoa. Seja alguém que abençoa a sua igreja, abençoa o outro. E abençoar, é colocar ao altar todas as ligações, tudo aquilo que você faz, todo o perdão que você dá, quando você coloca no altar. Isso é abençoar. O momento de dízimos e ofertas, por exemplo, da sua igreja, não é só o momento financeiro, é o momento de você entregar ali suas orações, o que você faz pelo outro, o teu serviço. Saia, é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Seja um doador, tenha um trabalho que abençoa, seja um transformador de vidas, tenha atitude e você vai ser próspero em todas as áreas da tua vida. E eu profetizo isso para cada um que está agora escutando. É a minha oração para que essa palavra te alcance e que você seja um empreendedor, independentemente daquilo que você faça. Um homem e uma mulher de Deus que entende os princípios. Muito obrigada pela participação. Foi muito abençoado. Eu que agradeço. Aqui tá a lembrancinha para você. Nina, que lindo. Fala pra gente a sua rede social pro pessoal te seguir, por favor. Que lindo. Queria dar @nina.s.lima da minha empresa, @previmuno da nossa igreja, @Nova Vida do Recreio. E em breve nós vamos estar lançando o Instagram da rede Transformada para Transbordar. E também gostaria de deixar aqui, como eu falei, da Rede Gênia, o Instagram desse trabalho lindo, que é @empreendamulher. Amém? Muito obrigada. Amém. Eu que te agradeço. Muito obrigada pela sua presença. Ama a sua vida, Ana. Também ama a sua. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do Agathos Talk. E continue acompanhando a gente na Expo Cristã Rio 2024. Tchau, tchau.